o que é mais interessante é que nos últimos anos vem emergindo um movimento de resgate do feminino que se perdeu. E por que está surgindo esse movimento do resgate do feminino que se perdeu? Porque nós, mulheres, estamos muito, muito doentes. Nós, mulheres, estamos apresentando uma lista gigantesca de sintomas e doenças no ventre. Cistites de repetição, endometrioses, candidíase de repetição, ovários policísticos, adenomiose, vulvodínia, vaginose bacteriana e assim, aquela lista vem com muita força, vem com nomes cada vez mais doidos. E aí você percebe que se normalizou mulheres adoecidas, se normalizou mulheres com questões e sintomas e doenças no ventre. Eu lembro da minha adolescência que eu convivia num grupo de amigas que todas tinham ovários policísticos, tá? E eu lembro que eu cheguei em algum ponto dessa história toda a me perguntar, será que não tem nada errado porque eu não tenho ovários policísticos? Será que eu deveria ter também? Porque todas tinham questões envolvendo alguma coisa do ventre e eu não tinha. Eu fui desenvolver questões no ventre mais tarde, perto dos 20 e poucos anos, e antes que a coisa se intensificasse, eu busquei formas alternativas de lidar com isso. Porque eu não queria mais tomar anticoncepcional, eu não aguentava mais tomar fluconazol para candidíase e cistite de repetição, eu não queria destruir o meu fígado, eu não queria mais me entupir de remédios, sabendo que a gente sabe muito bem que o remédio tapeia, mascara o problema e depois volta tudo de novo. Então você termina a cartela de anti-inflamatório e a coisa retorna de novo. Ou seja, e tem um ponto nessa história toda que para de fazer efeito. O seu corpo vai criando resistência, você sabe muito bem, é que nem o uso de antibióticos, você não pode usar indiscriminadamente, porque o seu corpo vai criar resistência. Então, antes que eu começasse, seguisse nesse monte de remédios, né, porque eu tinha candidíase de repetição, eu tinha cistites de repetição, cistites que subiam para os meus rins, e muitas vezes eu tinha que ficar internada no hospital, tomando remédio na veia, justamente porque inflamava os meus rins. Eu tive passagens de cálculo nesse meio tempo, foram tempos bem difíceis em que eu vivia com dor, né? Eu vivia com remédios e eu vivia com problemas no ventre, tá? E não lembro desse tempo com muita alegria, mas eu sei que ele foi necessário para que eu estivesse aqui hoje conversando com vocês. E foi necessário, tão necessário, a ponto de me sensibilizar o suficiente para que eu descobrisse essa terapia. Porque às vezes a gente tá tão, fechadas em paradigmas que a gente aceita o que vem, né? O que a gente aprendeu, é isso, vai lá no médico, toma um remédio, beleza, então vamos lá. E a gente vai nisso, só que chega uma hora que o nosso corpo não aguenta mais. O nosso ventre não aguenta mais. E você nota que, mesmo você tomando remédio, a coisa aqui não tá igual como era antes. A coisa não tá do jeito que poderia estar. Por quê? Porque em nível sutil, as coisas estão pegando. Então, a compreensão, a percepção de que nós não somos apenas corpo físico, mas que nós somos mente, nós somos emoções, nós somos energia, isso também interfere na nossa saúde. Nunca é sobre o sintoma e doença, mas sempre sobre algo que aconteceu antes, alguma crença limitante, algum bloqueio emocional, alguma ferida emocional, que acabou me trazendo um sintoma, porque me desequilibrou em algum nível. E nós, mulheres, sabemos muito bem que o ventre, por ser esse lugar de maior poder e potencial do nosso corpo, ele acaba sendo o alvo, muitas vezes, desses montes de cargas emocionais. Além do fato de que nós armazenamos, sim, a energia sexual dos parceiros que tivemos e, portanto, conforme a gente vai tendo mais e mais parceiros ao longo da vida, mais energias de outras pessoas a gente vai acumulando. Então é um monte de coisa que acontece nesse ventre, a gente não sabe nem metade da história, mas a gente sabe que tem muito mais por aí. Tem alunas minhas, ontem eu estava dando aula para as minhas alunas queridas, aliás, quem é aluna pode digitar aí aluna, e quem é novata, coloca aí sou novata, que eu quero saber quem é aluna e quem é novata para saber quem é que está aqui comigo. E eu lembro que teve uma aluna que falou assim na aula de ontem, quando você fala, eu sinto muita emoção, eu sinto muita vontade de chorar.
Por quê? Porque nós estamos, quando eu tô falando aqui para vocês dos saberes do ventre, do poder do ventre, a gente está relembrando. Relembrando uma história que foi retirada da gente, que foi desconectada da gente como mulheres. E, portanto, ouvir sobre isso, falar sobre tudo isso, sobre os ventres, sobre as yoni eggs, sobre os cristais íntimos, isso tudo faz a gente, nossa, tem alguma coisa aqui pra mim. E aí você para escutar. Não é assim? Calma, não vai embora. Antes de tu sair desse vídeo, já deixa o teu like, te inscreve no canal para receber conteúdos exclusivos toda semana e ativa o sininho para ser notificado. E só mais uma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando as principais viradas de chave e aprendizados que você teve com esse vídeo.